Olá, meus pequenos, tudo bem com vocês? Faz tempo que vocês não têm aula comigo, né? Vocês já estão sabendo, a gente vai retomar as atividades, só que dessa vez vocês vão ter algumas aulas minhas pela internet, né? Vocês já estão inseridos no grupo do WhatsApp e vocês já observaram que eu coloquei aí algumas instruções, né? Nessas instruções, vocês viram que eu falo a respeito de um aplicativo chamado Google Classroom, né? Para quem for assistir minhas aulas pelo celular, você pode baixar esse aplicativo, ou se você for ver pelo computador, você pode simplesmente digitar na internet, ou melhor, clicar no link da internet que eu deixei aí para vocês, não é, do Google Classroom. Não é? Assim que vocês entrarem no aplicativo ou no site, não é? Repetindo, o aplicativo no celular ou o site pelo computador, assim que vocês entrarem, caso vocês ainda não tenham uma conta do Google, não é? Vocês fazem um pequeno cadastro. Se não souberem, tiverem alguma dificuldade, peçam ajuda a seus pais, não é? Irmão ou alguém que tenha alguma experiência nisso. Não é? O importante é que você tenha uma conta do Google e aí você vai poder acessar o Google Classroom. Qual a importância de você acessar essa ferramenta, né? Vejam bem, pelo WhatsApp, eu vou estar acompanhando vocês, né, durante o nosso horário, né, de aula. Eu vou estar por ali para tirar uma dúvida que você tenha, né? Eu vou postar também no grupo, né, os links das aulas, né? Às vezes a aula vai ter um vídeo como hoje, mas às vezes pode ter um áudio, né, ou pode ser de outra forma, não é? Depende, né? Mas na maioria das vezes vai ser assim. Só que lá no Google Classroom é onde vocês vão fazer a atividade, certo? Toda vez a atividade vai ser lá, né? E a importância disso é que para que fique registrado. É importante que vocês tenham esse registro de que estão fazendo as atividades, porque em algum momento depois a gente vai utilizar isso para poder avaliar vocês, né? Para que vocês possam ser aprovados no final do ano, ok? Então, a gente vai sempre utilizar essas duas ferramentas, certo? A gente vai utilizar o WhatsApp, né, lá no grupo do WhatsApp, e a gente vai utilizar o Google Classroom, que é para vocês resolverem as atividades que eu deixar para vocês, ok? Bom, esse início, essa primeira semana, é mais para vocês conhecerem a metodologia, né? Então, eu não vou passar um assunto novo agora essa semana, não é? Mas eu vou fazer uma pequena revisão, não é? Então, após vocês terem conseguido, né, acessar o link, ver esse vídeo, não é? Conseguir baixar o aplicativo ou entrar no site, certo? Vocês vão fazer uma atividade que é a respeito desse assunto. Esse assunto é um assunto que eu trabalhei com vocês, certo? Está no caderno de vocês e é um assunto muito simples, que se refere à localização do Brasil no mundo, no planeta Terra, bem como a espacialização do planeta Terra, certo? Bom, todo mundo já ouviu falar que o Brasil é um país grande, um dos maiores países do mundo, não é? E é um país que se localiza em um continente chamado América do Sul. Esse continente, a América do Sul, é um dos 5 continentes que existem no planeta Terra, certo? A gente habita nesse continente que é a América do Sul. Assim como existe a América do Sul, você tem a América do Norte, você tem a África, você tem a Ásia, a Europa, a Oceania, certo? A Antártida, que é um continente desabitado, né? Um continente onde você não tem ninguém morando nele. Também conhecido como continente gelado, que fica no Polo Sul, certo? No Polo Norte, vocês lembram daquela aula que eu dei para vocês, onde a gente trabalhou com o globinho, lembram do globinho? E aí no globinho a gente viu que no Polo Norte a gente não tem um continente como a gente tem no Polo Sul. No Polo Norte a gente tem uma grande área oceânica congelada, que é chamada de calota polar, né? Essa área congelada do Oceano Glacial Ártico é
é o que a gente tem no Polo Norte, né? Mas ali não é terra, né? Ali é uma área congelada, mas é água, certo? Bom, a Terra ela pode ser dividida em hemisférios. Né? A palavra hemisfério, não é, vem do grego e significa meia esfera, certo? Então a gente pode dividir a Terra. Por um lado, a gente pode dividi-la em dois hemisférios, um em cima e um abaixo. O hemisfério de cima a gente chama de hemisfério norte e o hemisfério de baixo a gente chama do hemisfério sul, não é? Essa divisão da Terra em dois hemisférios é feita a partir da linha imaginária, que a gente já estudou sobre ela, que é chamada de linha do Equador, né? A linha do Equador é um paralelo que corta a Terra horizontalmente, certo? Dividindo a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A gente também pode dividir a Terra em dois hemisférios. O hemisfério do lado direito, que é o hemisfério leste, e o hemisfério do lado esquerdo, que é o hemisfério oeste, que são também conhecidos como hemisfério oriental e ocidental, certo? Então você tem Oriente e Ocidente, que estão no leste e no oeste. Pegando aqui esse exemplo do livro, só para vocês terem um exemplo e relembrarem, aqui você tem uma divisão onde você tem o hemisfério sul e o hemisfério norte. E aqui do outro lado, outra divisão de hemisférios, que é a de hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Essa divisão de hemisfério ocidental e oriental é feita a partir de uma linha imaginária que nós chamamos de meridiano de Greenwich. A gente também já viu sobre esse meridiano, né? O meridiano de Greenwich, ele divide a Terra nos hemisférios ocidental e oriental. O Brasil é um país que se localiza quase que totalmente no hemisfério no hemisfério sul, no hemisfério sul, quase que completamente. O Brasil, essa região aqui está no hemisfério sul e o Brasil está completamente no hemisfério ocidental. Então o Brasil, ao mesmo tempo que está no sul, ele está no ocidente. Olhando esse outro mapa aqui, vocês podem observar o Brasil nessa faixinha verde aqui, né? Esse aqui é o Brasil. Aqui você vê empontilhado a linha do Equador dividindo a Terra em hemisfério norte e sul. E você vê que o Brasil está abaixo da linha do Equador, portanto, no hemisfério sul. E aqui você tem a linha que divide a Terra em hemisfério ocidental e oriental, que é o meridiano de Greenwich. E aqui você tem hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O Brasil encontra-se aqui, desse lado, que é o hemisfério ocidental. Certo? Então, nós temos no planeta Terra, certo? Uma divisão que a gente considera como uma divisão imaginária, né? O planeta ele não está dividido, né? Mas a gente tem essa linha imaginária onde a gente divide o planeta em hemisférios, certo? Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oeste e hemisfério leste, que é a mesma coisa, oeste ocidental e leste oriental, certo? Então, hemisfério oeste ou ocidental e hemisfério leste ou oriental, ok? Bom, então é isso. Vocês têm esse texto aí no caderninho de vocês e resolvam a atividade que eu estou postando lá no Google Classroom, ok? Obrigado e até mais.